De certa forma, a poesia poderia ser considerada como uma expressão natural da emoção pessoal. Ao contrário, a prosa teria a virtude de ser organizada, uma virtude que a poesia não teria, pois se tivesse, não seria poesia, mas sim prosa em verso. De uma forma simplificada, a poesia está diretamente ligada às regras da versificação. A sua linguagem é essencialmente conotativa, o uso de versos e várias outras metáforas, várias outras questões que são bem características, né, da poesia, do verso. Né? Já a linguagem da prosa é essencialmente denotativa, o uso de linguagem em ordem linear, e outras questões de os parágrafos e tudo mais. Pode-se dizer que predominantemente a poesia tem por objeto o eu, enquanto a prosa tem por objeto o não eu. A poesia ela necessita do eu lírico, por isso que utilizamos aquela expressão eu lírico, porque ela fala sobre o eu do poeta, da pessoa que está escrevendo o texto literário, né, no gênero poético. Já a prosa não, ela não precisa ser relacionada somente ao eu, ela pode ser relacionada à sociedade, a um terceiro, a outro personagem, enfim. A poesia seria a comunicação da expressão do eu com a palavra, né? Que é o signo literário máximo, por excelência. Então, poderíamos dizer que a poesia é a expressão do eu, e nesse sentido, a situação do eu torna-se o próprio espectador e o ator do texto, do gênero literário. Ao mesmo tempo, também se torna sujeito e objeto. Enfim, a poesia engloba todos os aspectos, né, do texto literário. Já a prosa não, ela pode ser distinta, ela pode falar sobre qualquer coisa. Sendo assim, podemos dizer que a poesia seria a comunicação, a expressão do eu. Como a palavra é o signo literário por excelência, teríamos que a poesia é a expressão do eu pela palavra. Quer dizer, a expressão de uma situação em que o eu se torna espectador e ator ao mesmo tempo. Ou, por outra, sujeito e objeto simultaneamente. Assim, a palavra consistiria no instrumento através do qual o próprio eu do poeta, da pessoa que escreve o texto literário, forceja para se comunicar com o objeto, com o mundo. Então, se a poesia é a expressão do eu pela palavra metafórica, vale dizer que ela carrega consigo questões bem pessoais, bem também relacionáveis. Então é fácil compreender a poesia, até mesmo no seu conteúdo. A gente, como dissemos, em relação à forma, uma simples batida num texto em verso, a gente sabe identificar uma poesia. Mas nem todo texto em verso ele também pode ter poesia. É importante perceber também que existe muita confusão em relação à prosa e poesia, porque se a poesia em si ela é fácil de ser identificada em sua questão relacionada à forma, por exemplo, um texto em versos, numa batida de olhar a gente sabe identificar que é um texto em versos. Já a prosa, geralmente, se a gente vê que é uma sequência de parágrafos, um texto maior, ele também é fácil de ser identificado. A questão que complica, que embaralha todas as cartas, é que existe prosa em verso e também existe poesia dentro da prosa. E isso confunde totalmente a cabeça das pessoas que são mais leigas sobre o assunto. Por quê? Um texto pode estar relacionado em verso e não conter poesia, não conter todas essas metáforas, esse subjetivismo, essa relação mesmo com a sonoridade, com ritmos, métricas. E apesar de que isso hoje em dia, principalmente atualmente, não é tão necessário, porque existe também a poesia em si, o texto literário, versos, que não possuem rimas, que não possuem métricas, que não respeitam essas fórmulas já, digamos, estereotipadas do gênero poético. Então, tudo isso se embaralha, porque enquanto a gente pode encontrar num texto de prosa a poesia, que seria aqui um texto bonito, ele falando com bastante metáforas, enfim, falando sobre
o eu, a expressão do eu, ou a observação do objeto através de todos esses elementos que são relacionados à poesia, a gente pode encontrar também no texto inverso, que não tenha poesia alguma, seja só uma, digamos assim, uma fórmula que uma pessoa encontrou de escrever um texto em prosa diferente, um autor. A gente pode dar alguns exemplos. Portanto, em outras palavras, a poesia é a expressão do eu, principalmente pela metáfora, despertando o sentimento do belo naquilo que há de elevado ou comovente nas pessoas ou nas coisas. Quanto ao poema, a grosso modo, nos próprios dicionários encontramos definições bem básicas acerca dessa palavra. Geralmente, eles definem poema como uma obra em verso, um texto literário em verso. Porém, nem todo poema carrega poesia e nem toda poesia se apresenta através do poema. Por isso que a poesia pode estar em todos os sentidos. A poesia pode estar no cinema, pode estar na música, na própria natureza, na vida e no texto, né? Na arte da palavra, no gênero literário. Então, a poesia também é uma palavra a ser difícil assimilação, porque é diferente. Mas discutiremos mais características, mais detalhes em relação ao poema e poesia mais adiante. Então, a gente aprendeu que a poesia pode estar dentro da prosa, a poesia pode estar dentro de várias outras vertentes, várias outras expressões artísticas diferentes. Contudo, ela também, nessa questão da teoria da literatura, ela está relacionada ao oposto da prosa. Seria a prosa, o texto escrito, relacionado à sua forma, ao seu conteúdo, mas sem o conteúdo poético, e a poesia seria todo aquilo que existe conteúdo poético.